E hoje nós vamos conversar sobre explorando o coração, da embriogênese à fisiologia cardíaca. Para começar, vamos partir do final da terceira semana, início da quarta semana, quando o folheto embrionário trilaminar está sendo dobrado. Então, aqui nós podemos observar que o folheto está sendo dobrado lateralmente e é possível visualizar os dois tubos endocárdicos. Por volta do 21º dia, esses tubos endocárdicos vão começar a se fundir, como podemos observar aqui na microscopia eletrônica. Já por um outro ângulo, observando o dobramento cefálico, a gente nota que a região que vai dar origem ao coração, o tubo cardíaco, dobra e se posiciona abaixo da membrana orofaríngea. E é possível observar que o coração vai começar a dobrar, né? O tubo cardíaco vai começar a dobrar. Aqui nós observamos uma representação esquemática de um embrião em desenvolvimento com seu sistema vascular embrionário, em meados da quarta semana. Então, aqui a gente observa o tubo cardíaco e os vasos sanguíneos que estão ligados a ele. Esse tubo cardíaco já tem uma contração que permite que seja ouvido um batimento bem rudimentar. E como é que é dividido esse tubo cardíaco? Ele tem 3 regiões principais, na verdade 4, né? A região do bulbo cardíaco, a região do ventrículo, do átrio e do seio venoso. A região do bulbo vai dar origem à aorta e ao tronco pulmonar. Já a região dos ventrículos do ventrículo e do átrio vai dar origem aos ventrículos e aos átrios, e o seio venoso às veias que estão ligadas ao coração, né? Aí é possível observar, aqui por volta do 23º dia, que esse tubo ele vai começar a dobrar. A região do bulbo e do ventrículo vai descer e a região do átrio vai subir. Com esse dobramento, a gente vai começar a ter o formato do coração que nós conhecemos no adulto. Então, aqui mais uma vez, observando a prega neural e esse dobramento, tá vendo? A região ventricular descendo e a região atrial subindo. Aqui nós observamos mais uma representação disso, né? Uma vista lateral, raízes da aorta, né? A região do bulbo, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, né? Ambos primitivos, né? Já que a gente está por volta do 28º dia. Aqui nós observamos uma visão anterior. Então, átrio, direito e esquerdo, ventrículos. Mas percebam que aqui ainda não há septação. Aqui mais uma representação desse dobramento, né? Vista anterior, vista lateral, com as mesmas regiões, né? O trato de saída, o átrio primitivo, o ventrículo primitivo. E aqui nós observamos uma imagem eletrônica de varredura, de microscopia eletrônica de varredura, na qual nós observamos saco aórticos, aurículas, ventrículos, dobra muscular primária, né? E o trato de saída aqui. Aqui é possível observar microscopia eletrônica de varredura de todo esse dobramento. Então, o tubo, né? E aí ele vai dobrando, dobrando, até que eventualmente a gente tem esse posicionamento, né? O bulbo, a região ventricular e a região atrial posterior, né? Se colocando atrás. Aqui, mais uma vez, a gente observa, né? Esse posicionamento.
E o que vai ocorrer depois? Uma vez que o coração já dobrou, os átrios e ventrículos estão posicionados, agora a gente precisa ter a septação para formar as câmaras cardíacas. Então, aqui, por volta do 30º dia, nós observamos o septo primário, para começar a divisão dos átrios, né? E aqui, lateralmente, o surgimento dos coxins endocárdicos, né? Esquerdo e direito, que vão ser muito importantes, porque eles vão permitir a divisão entre átrio e ventrículo. Por volta do 33º dia, a gente observa que o septo primário, no septo primário, a princípio, tinha um ósteo primário, o ósteo primário fechou, agora a gente tem um ósteo secundário, né? E o surgimento de um septo secundário. Na região dos coxins, eles já se aproximaram, ficaram apenas os espaços onde em breve teremos as válvulas, né? A tricúspide mitral. Aqui, por volta do 33º dia, a gente observa que o septo primário permaneceu, o septo secundário, agora, ele faz junto com esse restinho do septo primário, a gente tem uma válvula que fecha o forame oval. Então, a gente vê aqui que há essa comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo, que é muito importante, porque no embrião a gente ainda não tem o funcionamento do pulmão. Então, o sangue que chega aqui, ele precisa passar para o outro lado, né? Para a gente ter o círculo cardíaco do embrião. O septo interventricular se desenvolveu, tá vendo? Ele começou a surgir aqui. Aqui ele está desenvolvido, essa região muscular. Mas ainda vai surgir uma região membranosa composta de tecido conjuntivo. Então, aqui a gente vê o coração do recém-nascido, né? Então, o bebezinho, quando ele nasce com o coração dessa forma. A gente já vê claramente a divisão dos dois átrios, dois ventrículos, né? Ainda há uma comunicação, o forame oval ele vai permanecer por algum tempo ainda nesse bebezinho, né? A gente já tem a formação da tricúspide, da mitral, e esse aqui é o coração, né? Que agora já vai, o pulmão já está funcionando. Então, ele já tem uma função semelhante à função do adulto. E daqui a pouco eu vou mostrar a diferença entre a circulação no embrião, a circulação enquanto a gente está, tanto no embrião quanto no feto, e depois a circulação no bebê quando ele nasce. As mudanças que ocorrem. Aqui mostrando que os coxins endocárdicos, eles são oriundos tanto de um espessamento do endocárdio, mas principalmente proliferação da matriz extracelular e dessas células do endocárdio, né? Então, a gente tem um tecido conjuntivo que se forma, né, para produzir aquela separação atrioventricular. Esses coxins, eles não estão presentes apenas na separação atrioventricular, mas também no trato de saída. Então, aqui no trato de saída, a gente também observa a formação dos coxins no trato de saída com uma diferença. Nessa região aqui, a gente vai ter migração das células da crista neural, que vão ser muito importantes, porque vocês vão observar que elas vão permitir um dobramento helicoidal, né, dessa região quando a gente for ter o desenvolvimento da aorta e do tronco pulmonar. Então, aqui mostrando que os coxins eles se aproximam até ficarem apenas os espaços dos canais atrioventriculares, que eventualmente nessa região vão surgir as válvulas, né, atrioventriculares, a tricúspide e a mitral. Aqui a gente observa uma microscopia óptica desse processo, né? Então, átrio, ventrículos e aqui o septo, né, produzido graças ao desenvolvimento dos coxins, né? Aqui, nesse caso, os coxins atrioventriculares. Por outro lado, aqui no trato de saída, a gente observa o desenvolvimento dos coxins do trato de saída, né, que vão ser muito importantes também no futuro. Mais uma vez, observando com mais detalhes a septação atrial.
Então, primeiro, a gente tem o desenvolvimento do septo primário, ele vai até o final e, a princípio, a gente tem um ósseo primário, né? Uma abertura primária, que vai permitir intensa comunicação, né? Do sangue entre as diferentes regiões. Depois, o septo primário, este ósseo, ele é fechado completamente, surge um segundo ósseo, né? E um segundo septo. E aí a gente observa que agora a gente tem uma função de válvula, né? De fechamento dessa região. Quando, notem que isso aqui já é no estágio fetal, quando o bebê nasce, ele já nasce com esse forame oval, que inclusive no primeiro ano de vida é possível passar sonda aqui por essa abertura, né? Eventualmente, à medida que a criança for crescendo, isso aqui vai ser fechado completamente e a gente não mais vai ter essa comunicação entre os átrios. Eu falei, na septação de saída, a gente tem um evento muito importante, que com a migração das células da crista neural, a gente possibilita ter esse desenvolvimento helicoidal, tá vendo? Então, na quinta semana surgem essas estruturas, que são chamadas de cristas conotruncais, no trato de saída, e estas cristas vão formar as células do endocárdio e da crista neural, que são formadas por células, né? Do endocárdio e da crista neural, elas vão crescer nesse sentido espiralado, criando essa divisão, essa septação de saída entre a aorta e o tronco pulmonar, que é muito importante para dar essa forma, né? Então, o tronco pulmonar passando por trás, a aorta dobrando assim por cima. Inclusive, em alguns indivíduos, a gente pode ter uma má formação, na qual esse dobramento helicoidal não é eficiente e a aorta acaba sendo dobrada para o outro lado. Resumindo tudo que nós vimos nessa parte da embriogênese cardíaca, então a gente tem lá o nosso disco embrionário trilaminar, que vai sofrer dobramento lateral, os tubos cardíacos vão se fundir para formar apenas um tubo cardíaco, né? A gente também vai ter o dobramento cefálico e o dobramento do próprio tubo cardíaco. Esse tubo começa a dobrar até que ele dobra completamente e ele fica com aquela posição, né? Bulbo, ventrículo e átrio. Depois disso, a gente começa a ter a septação. Então, tem a formação dos coxins, né, endocárdicos, que vão fazer a septação de átrio e ventrículo, a formação do septo primário e a formação do septo ventricular. O septo ventricular, a princípio, muscular, e depois a gente vai ter tecido conjuntivo. Depois que teve a formação do septo primário, um ósseo primário, depois surge o ósseo secundário e o septo secundário, tá? E aqui mostrando que os coxins, eles se unem nos espaços onde nós teremos as válvulas atrioventriculares. Por outro lado, né, após toda essa septação, formação das válvulas, né, o coração já está bem estruturado, como ele vai ser na ocasião do nascimento, a gente também tem na porção de saída a formação, né, na porção de saída o dobramento, né, aquela helicoidização no trato de saída, para formar a aorta e o tronco pulmonar. E como que fica a circulação fetal e neonatal? Aqui a gente pode observar a circulação fetal. Então, na circulação fetal, nós temos a placenta sendo responsável pela produção pela disponibilização de oxigênio para o feto, né? E isso é muito importante porque a gente ainda não tem pulmão, então toda essa troca, né, entre gás carbônico e oxigênio, a hematose propriamente dita, vai ocorrer na placenta. Então, nós temos aqui a veia umbilical, né, que vai levar sangue arterial para dentro. Ele primeiro passa pelo fígado e depois sobe pela veia cava inferior. Então, note que a veia cava inferior, nessa etapa da vida, ela leva sangue arterial,
que vai ser levado para dentro do átrio direito, ventrículo direito, e do átrio direito, graças ao forame oval, passa para dentro do átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, a gente observa que vai para o ventrículo esquerdo e aí vai para a aorta. Da aorta, desce para irrigar o corpo. Notem que esse sangue, ele não é rico em oxigênio como aquele que chegou da placenta. Por quê? Porque a veia cava superior traz sangue pobre em oxigênio oriundo dos tecidos. E aí a gente tem uma mistura de sangue arterial com sangue venoso. Observem também uma outra região, que é um ducto arterioso, que faz essa comunicação entre o tronco pulmonar, já que os pulmões precisam de oxigênio, e a aorta, tá vendo? E aí o sangue vai ser levado para os tecidos do feto e, eventualmente, o sangue pobre em oxigênio, né? Mas notem que o sangue ele não chega a ficar tão pobre em oxigênio assim, né? Ele acaba voltando pelas artérias umbilicais para a placenta para ser novamente oxigenado. Dessa forma, nós vemos sangue com 3 conteúdos de oxigênio, né? O sangue representado em vermelho, com alto conteúdo de oxigênio, o em lilás, com conteúdo médio de oxigênio, e o em azul, com baixo conteúdo de oxigênio. Já quando nós tivermos o nascimento e os pulmões passarem a funcionar, a circulação ela vai sofrer algumas modificações. Alguns vasos que tinham função no feto não vão ter mais função e vão virar ligamentos. E aí, com isso, nós temos o ligamento venoso, tá vendo? Ligamento umbilical médio e um ligamento arterioso. E percebam que agora o pulmão está funcionando. E a septação, eventualmente, a princípio ainda temos o forame oval, mas eventualmente ele vai ser fechado. De forma que agora o coração ele vai ficar muito bem dividido quanto à sua função. A região esquerda vai receber sangue arterial oriundo dos pulmões e vai levar para o corpo esse sangue pela aorta. E a região direita vai receber sangue oriundo tanto da veia cava superior quanto da inferior, que agora só traz sangue venoso. E esse sangue vai ser levado pelo tronco pulmonar, né? Pela artéria pulmonar, para dentro dos pulmões para ser oxigenado. Né? Então, agora a gente observa que nós só temos sangue circulante com conteúdo alto de oxigênio ou com conteúdo baixo de oxigênio, assim como no indivíduo adulto. E quanto à fisiologia cardíaca? Primeiro, vamos lembrar a anatomia cardíaca, né, de um indivíduo adulto. Então, nós temos 4 câmaras, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Como eu mencionei anteriormente, a região direita é aquela na qual a gente tem passagem de sangue venoso, e a região esquerda é aquela na qual nós observamos passagem de sangue rico em oxigênio, né, sangue arterial. Então, outra coisa que é possível de observar é a espessura das diferentes regiões. Notem como os ventrículos eles tendem a ser mais espessos que os átrios, no entanto, o ventrículo esquerdo é muito mais espesso que o ventrículo direito. E isso é lógico, porque a pressão para a ejeção do sangue para dentro do tronco pulmonar ela é muito menor do que a necessária para a ejeção do sangue para todo o corpo. O sangue, quando ele sai aqui do ventrículo direito, ele vai ser oxigenado nos pulmões e essa pressão nem pode ser tão alta, porque senão ela levaria à ruptura dos vasos. Então, a pressão de saída aqui é em torno de 8 milímetros de Hg. Né? Já aqui, no ventrículo esquerdo, pensem que esse sangue, uma vez ejetado, ele tem que percorrer todo o corpo até voltar para o átrio direito. Então, aqui no ventrículo esquerdo, nós observamos uma parede bem mais espessa e a pressão de ejeção aqui é muito maior, né? Em torno de 80 milímetros de Hg, tá? Então, nós podemos observar o mesmo aqui, né? A espessura do ventrículo esquerdo, né? Bem como podemos observar as válvulas. Aqui, válvula tricúspide, né?
com as cordas tendíneas presas à musculatura. Aqui também as cordas tendíneas presas aos músculos papilares, sendo que aqui a gente tem a válvula bicúspide, né? Ou mitral. E a gente também observa a válvula aórtica, tá vendo aqui? Que também é uma válvula muito importante. E a gente também tem a válvula pulmonar, mas eu não estou vendo aqui. Não estou vendo nessa imagem, né? Então, com isso, a gente relembra essa anatomia do coração, que vai ser muito importante para a sua função. Então, aqui, nós observamos a condução do impulso elétrico. A condução do impulso, ela inicia no nó sinusal ou sinoatrial, né? Então, daqui parte o impulso nervoso. Vocês vão observar que a velocidade de condução do impulso entre as fibras, ela varia. Isso é fundamental para que o coração, ele contraia de forma adequada. Primeiro, a gente tem uma contração atrial, porque o impulso inicia aqui, percorre os átrios e depois ele vai ser transferido, né, graças aos feixes internodais, para o nó atrioventricular. Daqui do nó atrioventricular, o impulso é conduzido para o feixe de His, para os ramos esquerdo e direito e depois para as fibras de Purkinje, de forma que o coração contrai primeiro a região atrial, depois a região ventricular, e essa contração ventricular ela é sempre partindo do ápice para a região da base, o que é bem interessante. Vamos observar como que ocorre isso. Como eu falei, o impulso surge pela despolarização do nó sinoatrial. Então, aqui a gente tem uma despolarização. Essa atividade elétrica ela vai ser rapidamente conduzida para o nó atrioventricular, percorre toda a região atrial e vai ser conduzida para o nó atrioventricular. Do nó atrioventricular, a condução ela fica mais lenta, porque esse nó conduz de forma mais lenta propositalmente para que dê tempo para o átrio contrair. Do nó atrioventricular, a despolarização vai seguir pelas fibras, né? E fibras de Purkinje, fibras de His, né, a princípio, depois vai para a região do ápice e da região do ápice ela segue para as fibras de Purkinje, tá bom? Então a gente vai ter todo esse sistema de condução e a gente vai ter esse caminho. Nó sinoatrial, vias internodais, nó atrioventricular, fascículo atrioventricular, ramos do fascículo, né? E as fibras de Purkinje, permitindo que o coração tenha uma contração muito organizada, muito pensada, muito estratégica. Aqui mais uma vez, só que agora a gente vai perceber como a velocidade vai ser importante. A velocidade de condução do impulso nos diferentes ramos vai ser importante. Então, como eu mencionei, primeiro a gente tem uma despolarização do nó sinoatrial. Então, despolarizou esse nó, aí a gente vai ter a condução do impulso em uma velocidade de 0,8 a 1 milímetro por segundo. Percorre tudo isso aqui, percorre toda essa região, metro por segundo, na verdade, né? Percorre toda essa região, aí vai para um nó atrioventricular. Já no nó atrioventricular, a condução ela vai ser bem menor, vai ser de 0,2 a 0,5 metros por segundo. E depois daqui, vai descer em direção aos feixes de His e para os ramos direito e esquerdo. E aí, observem que interessante. Rapidamente, o impulso é conduzido ao ápice do coração. E depois do ápice, a velocidade do impulso é muito maior nas fibras de Purkinje. É o local que a velocidade é mais rápida de todos os anteriores, de 3 a 3,5 milissegundos. Então, metros por segundo. Então, observem que rápido que ocorre. Ó, nessa representação esquemática aqui. Primeiro eu tenho um impulso aqui, rapidamente ele percorre os átrios, contrai o átrio, depois ele parte para o nó sinoatrial, vai para a região do feixe de His, rapidamente ele desce, passa pelas fibras de Purkinje e aí a contração dos ventrículos ocorre do ápice para a base. Olha que interessante. Então, primeiro átrios, depois ventrículo e de baixo para cima.
aqui mais uma vez, agora pensando na condução do sangue. E como é que o sangue percorre, né? A gente vai ter na região dos átrios, tanto átrio direito quanto átrio esquerdo, o sangue chega, tá? Então, no átrio direito chega sangue venoso, pelas veias cavas, né? Já no átrio esquerdo chega sangue arterial, né, pela veia pulmonar. Então, chegou o sangue, esse sangue vai ser rapidamente impulsionado do átrio para os ventrículos e dos ventrículos o sangue vai ser direcionado. Se a gente estiver falando de ventrículo esquerdo, ele vai ser direcionado para a aorta para ir oxigenar o corpo. Se a gente está falando de ventrículo direito, esse sangue ele vai ser direcionado para as artérias pulmonares para ser oxigenado nos pulmões, tá vendo? Então, o batimento das regiões atriais e ventriculares, ele é quase simultâneo, tá? Então, primeiro os átrios contraem, depois os ventrículos. Mas olhem que interessante, ó. O sangue começa a passar para dentro dos ventrículos antes da contração do átrio. Depois que o sangue já passou, aí é que o restinho do sangue que precisa ser ejetado, aí a gente vai ter a contração dos átrios. Por outro lado, a gente tem um período no qual a gente observa que o músculo ventricular começa a contrair, mas as válvulas estão fechadas. E a gente vai falar disso, né? Até que, eventualmente, as semilunares abrem, e aí a gente tem a expulsão do sangue dos ventrículos, seja para o pulmão, seja para o corpo. Aqui a gente observa um esquema representando todo esse ciclo pulmonar. Então, vamos começar do final de uma diástole, né? Ambos os conjuntos de câmaras vão estar relaxadas. O sangue começa a passar passivamente do átrio para dentro dos ventrículos, né? Porque a gente tem a abertura das válvulas atrioventriculares, até que, eventualmente, o sangue atrial ele vai ser expulso para dentro dos ventrículos com a contração atrial, com a sístole atrial. Depois, as duas válvulas se fecham, porque à medida que o sangue entra dentro da região ventricular, a pressão aumenta e isso fecha as válvulas atrioventriculares. As semilunares ainda não foram abertas, então a gente vai ter o que nós chamamos de contração isovolumétrica. Por que essa denominação? Porque não há mudança de volume, o sangue não tem para onde ir, porque todas as válvulas ainda estão fechadas, tá? Então, contração isovolumétrica. Até que, eventualmente, a pressão aumenta e as válvulas semilunares, elas são abertas. Quando a pressão no ventrículo aumenta, abrem-se as semilunares e agora a gente vai ter realmente a ejeção do sangue para o corpo. Lembrando que o sangue não é completamente expulso. A gente sempre tem uma quantidade de sangue que sobra aqui dentro do coração e a gente vai falar sobre isso, tá? E aí, depois que o sangue já foi enviado, aí a gente tem o relaxamento das duas câmaras, né? A gente tem diástole das duas câmaras, o coração está todo relaxado e observem que, uma vez que a pressão nos ventrículos caiu e a pressão na aorta e nas artérias pulmonares ela aumentou, as válvulas semilunares fecham. Quando as válvulas fecham, aí a gente vai ter agora um relaxamento isovolumétrico. Porque tem sangue aqui ainda, mas não tem como o sangue entrar, porque as válvulas estão completamente fechadas. Então, a gente vai ter um relaxamento isovolumétrico. Notem que, nesse momento, os átrios estão enchendo de sangue. Eventualmente, a pressão vai aumentar e as válvulas atrioventriculares vão abrir. E aí, o sangue começa, mais uma vez, a escoar passivamente da região atrial para a região ventricular e a gente vai ter início de um novo ciclo. E aqui a gente pode mais uma vez observar isso com essa representação esquemática do coração tão lindinha, né? Então, primeiro a gente tem a abertura, quando tá todo mundo relaxado. Notem que é muito rápido, tá? Então, os ventrículos vão começar a encher, eventualmente eles vão encher bastante, vamos ter a contração. Notem que depois que passou passivamente a gente teve a contração atrial, tá vendo? Aí os ventrículos enchem, tem a contração ventricular, o sangue é expulso pelas semilunares, eventualmente todo mundo fica fechado e a gente vai ter, né? A gente teve a contração isovolumétrica, né? E agora a gente vai ter um relaxamento isovolumétrico. E
com isso, o coração funciona de uma maneira tão perfeita e leva sangue para todo o nosso corpo, né? Então, aqui vai mais uma vez mostrando, no lado direito, sangue chegando pela cava superior, pelas cavas superior e inferior, no átrio direito. O sangue passa para o ventrículo direito e é levado para as artérias pulmonares para ser oxigenado. Por outro lado, o sangue já oxigenado volta pelas veias pulmonares para dentro do átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele passa para dentro do ventrículo esquerdo e eventualmente vai ser lançado pela aorta para todo o corpo. Aqui a gente observa como que essa circulação ocorre mais uma vez, né? Então, na região direita do coração, sempre passando sangue venoso, na região esquerda, sempre sangue arterial. Então, o sangue da região direita chega da circulação sistêmica, né, que tem uma alta pressão, tá? Porque a gente, como eu falei, a superfície é muito grande, então a pressão aqui tem que ser alta. O sangue chega pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, é enviado pelas artérias pulmonares para dentro do pulmão. E o pulmão é um local com baixa pressão. Notem que a superfície que o sangue precisa circular aqui é muito menor. Então, daqui, o sangue oxigenado, que ocorreu a hematose aqui, ele vai passar para o átrio esquerdo, vai passar pela válvula aórtica, pela válvula atrial, né? Para dentro do átrio esquerdo, depois pela mitral, passa para dentro do ventrículo esquerdo e, eventualmente, pela aorta vai ser enviado para o corpo com alta pressão. E a gente vai ter aqui o início, novamente, do ciclo. E para a gente finalizar, a gente vai olhar dois gráficos que são muito importantes. O primeiro gráfico muito importante é esse diagrama de Wiggers. E por que ele é tão importante? Porque ele possibilita que nós observemos todo esse ciclo, tanto do ponto de vista do eletrocardiograma, como do ponto de vista da variação da pressão, como também do ponto de vista da variação do volume. Então, aqui embaixo, a gente observa uma representação esquemática das diferentes fases. Então, mais uma vez, nós vamos começar pela contração do átrio. Então, temos aqui uma sístole atrial, né? Então, a sístole atrial vai permitir que o resto de sangue que estava nos átrios seja direcionado para dentro do ventrículo, tá? Esse gráfico leva em consideração a porção esquerda do coração, tá? Então, por isso que vocês vão ver que tudo que está falando aqui está falando da esquerda, mas lembrem que na direita é similar. Então, tivemos a contração atrial, né? Com isso, a pressão dentro do átrio, ela eventualmente vai aumentando. Quando a gente tem o aumento da pressão, a gente tem o fechamento da válvula atrioventricular. Fechou a válvula atrioventricular, durante um período a gente vai ter ambas as válvulas fechadas e nós temos a contração isovolumétrica. Essa contração isovolumétrica, eventualmente, a gente vai ter um aumento da pressão e abertura da válvula aórtica. Abriu a válvula aórtica, aí o sangue vai sair, então nós vamos ter a ejeção. E a gente observa que o volume sanguíneo baixou. Então, aqui a gente teve o ápice, o máximo de sangue que esse coração suporta nesse ciclo cardíaco. E aí, a gente vai ter a ejeção. Então, o sangue vai sendo expulso, 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 até que, eventualmente, a gente vai ter a contração, né, do coração. Primeiro a gente vai ter o fechamento da aórtica. Por quê? Porque a pressão aumentou aqui, então fecha a válvula aórtica. E aí a gente vai ter a contração isovolumétrica. Eita, esqueci de mencionar. O fechamento da válvula atrioventricular dá a primeira bulha cardíaca. E o fechamento agora da aórtica, com ele a gente consegue ouvir a segunda bulha cardíaca, tá? E aí, com todas as válvulas fechadas, a gente tem o relaxamento isovolumétrico. Depois do relaxamento isovolumétrico, a pressão vai aumentando, abre-se a válvula atrioventricular. Com a abertura da válvula atrioventricular, então a gente vai ter esse escoamento passivo do sangue. E aí notem que mais uma vez o sangue vai aumentando, até que eventualmente a gente vai ter mais uma sístole atrial e o sangue vai encher completamente, dando início novamente ao ciclo.
Mais uma vez, tá? Agora mostrando aqui uma representação esquemática à direita. Então, tudo vai começar com uma sístole atrial. Então, a contração do átrio que vai expulsar o resto de sangue que estava aqui para dentro do ventrículo, né? A pressão aumenta e, eventualmente, a gente vai ter o fechamento da válvula atrioventricular e a primeira bulha, né, que nós vamos ouvir, que é o TUM, né? Posteriormente, a pressão vai aumentando e aí a gente vai ter a contração isovolumétrica, porque ambas as válvulas estão fechadas, né? E a gente vai ter a contração, a pressão aumentou, a válvula aórtica abre. Abriu, o sangue vai começar a sair, a gente vai ter a ejeção do sangue. Ejeção e saída do sangue. Olha o que ocorreu com o volume sanguíneo diminuiu. Eventualmente, a pressão cai, né, dentro do ventrículo e a válvula aórtica fecha. E aí a gente tem a segunda bulha cardíaca, o segundo barulho, que é o tá, né, que tende a ser mais seco, porque a gente não tem as cordas tendíneas para dar uma amortizada aí no fechamento. Então, um fechamento mais seco. E aí, a gente vai ter agora o relaxamento isovolumétrico, até que eventualmente a pressão aumenta e a válvula atrioventricular abre. E aí a gente vai ter o escoamento passivo do sangue, né, para dentro da região ventricular. Eventualmente, a gente vai ter mais uma vez uma contração atrial para dar início a um novo ciclo. E aqui, para finalizar, nós vamos agora falar de um outro gráfico, que é o gráfico pressão-volume, representado pelo ciclo cardíaco, né? Então, nesse gráfico pressão-volume, nós observamos o início do ciclo, né, com a sístole. Então, vamos começar aqui. O volume sistólico final representa a sístole atrial, tá? Então, a gente representa o máximo de sangue que o ventrículo ele vai ter. Na verdade, não, volume diastólico final, né? O volume diastólico final vai representar o máximo de sangue que o coração vai ter dentro, porque aqui é a pressão, aqui é a questão do volume, tá? Então, sístole, final da sístole atrial, final da sístole ventricular, eventualmente a abertura da válvula mitral, e aí o sangue começa a escoar. O sangue entra, até que eventualmente a pressão aumenta, fecha a válvula mitral. Fechou a válvula mitral, aí esse ponto é o ponto que a gente vai ter o ápice do enchimento do coração, contração isovolumétrica, e eventualmente a válvula aórtica abre. Válvula aórtica abre, aí a gente tem o período de ejeção. Sangue vai ser expulso, mas percebam que nunca é expulso completamente. Em torno de 50 ml, ele permanece ali dentro do coração, até que eventualmente fecha a válvula aórtica, né? E aí a gente vai ter essa fase aqui muito importante também, porque esse volume sistólico final representa o sangue que vai sobrar no coração. E isso vai ser muito importante, porque essa diferença entre o máximo do sangue que o coração comporta, o volume diastólico final, e o volume sistólico final, que é o sangue que sobra no coração depois da sístole, aí a gente tem o volume sistólico, que significa o quanto de sangue saiu de dentro do coração naquela ejeção. E isso é muito importante, tá? Porque a partir dessas informações, a gente consegue fazer alguns cálculos. Então, volume sistólico final é o volume ejetado em um batimento, né? Volume diastólico final é o volume no ventrículo antes da ejeção, ou seja, o máximo de sangue que o coração comportou naquele ciclo cardíaco. E o volume sistólico final é o volume que sobrou após a ejeção, o que ficou ainda em ml, né, dentro do coração. Débito cardíaco é o volume que é ejetado por minuto. O volume sistólico eu já mencionei. Frequência cardíaca é o quanto que o coração bate, quantas vezes ele bate por minuto, tá? Quantos batimentos por minuto. A partir dessas informações, a gente consegue fazer alguns cálculos. Volume sistólico, eu já falei, ele é a diferença entre o volume diastólico e o final, e o volume sistólico final. Na maior parte dos indivíduos, ele está em torno de 70 ml, mas há uma grande variação na literatura com relação a esse valor. Débito cardíaco, ele é oriundo da
relação, né, entre o volume sistólico vezes a frequência cardíaca, tá? Então, a multiplicação dos dois, aí a gente tem a quantidade de sangue saindo por minuto. Isso é muito importante o débito cardíaco. E por último, a gente tem a fração de ejeção, que é o volume sistólico dividido pelo volume diastólico no final, que significa o quanto em porcentagem do sangue foi para o corpo, né? Então, essa fração de ejeção, ela é muito importante também. Com isso, gente, a gente conclui nossa aula de hoje. Essa é a bibliografia. Espero que essa aula seja útil para vocês. Abraços, tchauzinho.